Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia e seguindo na tradição de sagas, eis que está entre nós a nova saga da Panini, a nova saga da Marvel, a saga dos Vingadores. Anunciada há alguns meses, essa nova coleção dedicada aos maiores heróis da Terra chega para completar, uma lacuna gigantesca, que é a ausência aí de republicações de títulos dos Vingadores dos anos 80. Esse material ele já tinha sido lançado aqui pela editora Abril nos anos 90, mas agora a gente tem a oportunidade, da mesma forma que a gente tem de ler na íntegra fases como a dos X-Men que estão saindo, do Demolidor que já está no número 13, do Homem-Aranha, agora chegou a vez dos Vingadores. Essa é uma edição já naquele formato clássico de 144 páginas, com capa cartão e com o preço de capa de R$ 39,90. Nessa edição a gente tem aqui a fase do Roger Stern sendo continuada. Digo isso porque essa fase ela já vinha de antes da edição 255, que é o ponto de partida aqui. Aqui a gente tem a dupla Roger Stern e arte de John Buscema. Aliás, esse talvez tenha sido o grande motivo pelo qual a Panini resolveu começar exatamente dessa edição 255. E por que isso é relevante? Porque antes disso estava rolando um arco que aconteceu muita coisa, e esse arco ele é referenciado bastante aqui. O Visão tinha tido contato com a inteligência artificial e tinha sido convencido a conquistar o mundo, a dominar a humanidade, né? E essa inteligência artificial se chamava Isaac, acho que era do Império Kree. Esse contratempo aconteceu e o Visão, entre outras coisas, mandou a Capitã Marvel, que está aqui na capa da HQ, para o espaço a fim de que uma das mais poderosas Vingadoras não estivesse na Terra enquanto ele desenrolava seu plano. E é a partir daí que a história começa. O Visão foi derrotado, voltou ao normal, mas aí ele começa a se justificar com os seus companheiros de equipe, a começar mandando um comunicado para a ONU falando que ele tinha sido responsável pelos eventos anteriores à edição 255 e fazendo contato com a Capitã Marvel, que estava em uma missão no espaço atrás de um sinal de uma ameaça que ele havia enviado, e ela descobre que não havia ameaça nenhuma. A Capitã Marvel fica então nessa missão e ela tem contato com outros seres, e isso vai desencadear em uma consequência que vai se estender por algumas edições. Aqui a Mônica Rambeau vai desempenhar um papel importante, porque ela era líder aqui da equipe dos Vingadores nessa fase. Se você está em dúvida sobre a saga dos Vingadores, então eu só acho que você tem que pensar que ela reúne alguns elementos bem interessantes. Histórias no espaço, participação de Nebulosa, a filha do Thanos, participação efetiva do Jarvis em algumas cenas. Isso é legal, sempre no lore ali dos Vingadores, o papel do Jarvis é interessante. É o mordomo alfa do universo Marvel. Temos também a Capitã Marvel lá no espaço explorando a nave do Thanos. Tem essa equipe que está se reajustando com a participação do Cavaleiro Negro, do Hércules. Um Capitão América ainda meio indeciso de qual que é seu papel, se é líder ou não, a volta da Vespa para a equipe. Enfim, quando eu falo de storytelling, de uma narrativa que agrada a leitores que caírem de paraquedas nessa edição, esse é o tipo de edição que, se você pegar e começar a ler quadrinho hoje, provavelmente você vai ficar interessado em ler mais, porque ela tem essa coisa do DNA dos quadrinhos antigos que te faziam querer voltar para a próxima edição. A arte desse quadrinho, pelas mãos do John Buscema, conta com acabamento, ou seja, arte final de Tom Palmer. E isso faz uma diferença gritante. Você percebe que as páginas são muito detalhadas, são muito bem... as composições visuais, os quadros, a postura dos personagens, a anatomia deles, enfim, além da gente ter uma fase
onde o Roger Stern começa a desenvolver algumas tramas importantes para os Vingadores. A gente vai ver a participação de Terminus, a Terra Selvagem, os Vingadores interagindo com o Khazar, os Vingadores tendo o Star Fox, né, como um dos seus integrantes, ele que é de Titã. O subtítulo dessa aqui é justamente o legado de Thanos, e na medida que você vai lendo, você vai entender, porque lá na frente a gente vai ver Nebula, a nebulosa, né, atuando também, entre outras figuras do contexto cósmico da Marvel, como o Senhor do Fogo, que termina essa edição meio que fazendo parte da equipe dos Vingadores. Então é uma dinâmica bem fluida, vamos assim dizer, bem rápida, e que muita coisa acontece nesse meio tempo, que são 5 edições, mas a coisa toda vai te envolvendo de uma forma bastante orgânica. Então é uma leitura gostosa de se fazer. Ao mesmo tempo, a gente cai no meio da história e tem aqui o Cavaleiro Negro, que também acabou de chegar em Nova York e acabou de ser integrado à equipe. E é por meio dele que muita coisa vai sendo recapitulada. A Vespa conta que se separou, o Visão e a Feiticeira Escarlate conta que casaram e agora estão meio que dando um tempo dos Vingadores. O Homem-Aranha com seu uniforme negro explica que aconteceu alguma coisa, e a gente sabe que essa coisa foram as Guerras Secretas. E na sequência a gente já vai ver o Beyonder chegando para aquilo que seriam as Guerras Secretas 2. Eu vou recomendar, para quem ficar curioso a respeito dessa edição, que escute o podcast dos meus amigos lá do Arte Final HQ. Vou deixar o link aqui na descrição. O Maurício Dantas e o Luiz Carlos fizeram um resumo muito interessante dessa fase e já começa explicando melhor. Então, assim, para mim, é a primeira leitura desse material, eu gostei bastante. Eu fiquei com aquele gostinho de quero ler mais. Inclusive, desconhecia que essa fase da equipe era uma fase tão dinâmica, era uma fase tão bacana e tão aventuresca. Agora eu te pergunto, você vai fazer mais essa coleção? Mais uma saga para completar o arco-íris das sagas aqui? A lombada dessa aqui, ó, é verdinha. Vai combinar com ali a saga dos Novos Titãs, a saga do Aranha e tudo mais. Esse foi o Poptopia de hoje. Se você não for inscrito, se inscreva, ajude esse canal a crescer e ganhar relevância nesta concorrida plataforma. Afinal, falar de gibi é sempre bom. Forte abraço e até a próxima!